Ok, amigos e amigas deste movimento, a aproximação com a transdisciplinaridade, para motivarmos a esse evento maravilhoso que acontecerá exatamente há um ano, em 2020, na Cidade do México, o terceiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade. Iniciamos agora uma sequência dos últimos 3 vídeos de destaque dos tópicos do Manifesto da Transdisciplinaridade. Este agora é o tópico 15, que fala da visão transdisciplinar da cultura, depois falaremos sobre a visão transdisciplinar da educação e, finalmente, a visão transdisciplinar da política. Amigos, nesse tópico 15, que começa na página 104 do Manifesto, da primeira edição, Basarab nos dá essa ideia maravilhosa de que nós precisamos abrir um espaço inteligente, seguro, prudente, para dialogar com as culturas. E ele vai falar que hoje nós temos essa dificuldade porque a gente vive uma valorização extrema daquilo que é dito por cada um, ou seja, que é dito a partir da experiência e a partir da sabedoria e dos interesses de cada um. E que a cultura não acontece forçosamente pelo que se fala, mas sim pelo silêncio entre as palavras. O silêncio entre o conversar, que é aquilo que nos atravessa no momento da conversa. Então, essa ideia do silêncio, e é aquele também momento, o silêncio é o momento em que nós realmente podemos fazer as nossas próprias reflexões com o nosso próprio tempo. É o tempo da meditação, ou seja, de medir a ação que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Então, Basarab nos abre com essa ideia. É o silêncio entre as palavras que vai nos permitir uma aproximação com o outro, porque o outro também faz o silêncio, não somente fala. Na página seguinte, Basarab vai destacar essa separação, essa tremenda separação entre ciência e cultura. Hoje nós temos umas questões muito paradoxas, porque a cultura do virtual, do espaço-tempo cibernético, abriu as pessoas para o mundo e fechou as pessoas para o local. Essa complexidade do fechamento para o local e a abertura para o mundo, que Basarab escreve isso em 1996. Então ele vai dizer que isso aí também cria espaços estanques, intransponíveis entre as culturas, destacando que a relação entre o saber e a cultura é como a relação entre unidade e ambiente, que o Maturana e o Varela nos colocam de forma tão precisa, e é também a ideia da célula com o seu tecido. Não existe uma célula perdida no ar. Não existe um saber que não tenha uma cultura que o proteja, do qual ele emergiu. Então, o saber de cada pessoa, o conhecimento de cada pessoa existe porque tem uma cultura que o abraçou. Se uma pessoa tem um discurso de violência, pode ter certeza, ele viveu numa cultura da violência. Se ele tem um discurso de proteção, é porque ele viveu numa cultura que valorizou a proteção. Bom, o terceiro elemento dessa perspectiva é que quando você encontra o seu próprio lugar, como dentro daquela ideia que a gente falou lá no início, que o Basarab nos deu, da verticalidade humana, quando eu me encontro dentro de mim mesmo, o meu próprio lugar como humano, com as minhas ideias, com a minha singularidade, mas também com a minha insignificância, ou seja, com o meu ego do tamanho normal, não que se, né? Então eu vou reconhecer o outro também no seu próprio lugar. E quando eu entendo que eu falo a partir de uma cultura que é irredutível, eu também vou encontrar esse espaço da cultura no outro. Então, essa perspectiva
e pluritransdisciplinar está pronta para que a perspectiva transdisciplinar aconteça. E aqui vem a grande magia, o grande legado que o Basarab nos diz. Ele vai dizer que a humanização do mundo depende, é função desses fenômenos que atravessam as culturas. Nós não precisamos criar uma supercultura, nós não precisamos homogeneizar as culturas num padrão universal, nós não precisamos de uma única língua, nós não precisamos de uma única tecnologia, de um único tipo de calça ou de uma única cor. Então, tudo isso se afasta da ideia de civilização, porque a civilização é pluri, ela é multi, ela é super diversa, porque a humanização ela é o processo de criar uma humanidade que tem a ver com a ecologia. Então, Basarab nos dá essa frase belíssima de que a perspectiva de humanização acontece por um diálogo de culturas, em que a gente busca a humanidade que existe em cada cultura. Se uma cultura, você pega a cultura do nazismo, do fascismo, da violência, do terrorismo, e não encontra a humanidade aí, pois é claro que o diálogo transdisciplinar fica difícil. Finalmente, a transcultura vai nos dar a visão transdisciplinar da cultura vai nos dar a ideia de que sempre que você está nessa mediação cultural entre duas culturas, você está vivendo a magia do tempo presente. O que é essa magia, entre aspas? É porque você já percebeu que tanto o passado quanto o futuro só existem no presente. Se você não recorda e não valoriza um legado do seu passado, ele está lá no passado, ele não chega no presente. Se você não valoriza as futuridades que existem numa criança ou numa semente, pois elas não estão no presente, elas estão lá no futuro. Em outras palavras, assim, são palavras pedagógicas, tanto o passado quanto o futuro têm um lugar de existência, que é o presente. Então, o diálogo da cultura é para valorizar tanto o passado quanto o futuro, mas no presente. Então, nós precisamos nos abrir a esse tempo, que é o único tempo que existe, o tempo do presente, o tempo vivo. Então, pegar o mundo pelas mãos significa não deixar escapar a oportunidade de valorização e de aprendizagem com os nossos sentimentos, sejam do passado, sejam do futuro. E o futuro está aí, a gente consegue enxergá-lo com precisão, seja no sorriso, na brincadeira de uma criança, seja no crescimento de uma floresta, mas também está na degradação que nós observamos no passado. Amigos, essa é um indicador da visão transdisciplinar da cultura. Como é que nós podemos produzir uma cultura humana que seja sustentável na biosfera? Pois é um diálogo entre todas as culturas. Não existe uma cultura humana da sustentabilidade. Existe uma transcendência da sustentabilidade nas diversas culturas humanas que nós temos. Muito obrigado.